Então primeiro eu vou começar conversando com você sobre algumas coisas de desenvolvimento de software. Eu separei quatro aspectos aqui para conversar um pouquinho com vocês. E depois eu quero mostrar alguns links e depois, se for o caso, a gente faz alguma dinâmica e tal, usando a história do pop-in, etc. A gente vai brincando. Então eu sou o Daniel. Eu comecei a trabalhar com informática em 1996, quando eu entrei na faculdade. Eu fiz graduação na PUC e trabalhei com pesquisa na URGS, na Universidade Federal. Trabalho com desenvolvimento de software e programação desde 97, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com isso. Em 99, quando eu comecei a trabalhar com... Desde então, sempre focado na história do desenvolver software, encontrar qual é o real problema que alguém está tendo para poder dar uma solução. Então, um dos primeiros tópicos que eu queria conversar um pouquinho é sobre... A gente divide normalmente o processo de desenvolvimento de software em duas etapas, né? A descoberta e a entrega. Então, tem um determinado momento que a gente está atrás do problema e não da solução. Então, assim, se eu estou atrás de soluções e eu não tenho estabelecido qual o problema que eu estou tentando resolver, eu não tenho noção se aquilo que eu implementar ou aquilo que eu fizer vai ser útil para alguém. A partir do momento que eu começo a pensar a respeito que existe esse problema, mas é só eu que tenho esse problema ou tem outras pessoas que têm esse problema? Esse problema é um problema local ou é um problema regional? É um problema do meu país? É um problema do mundo? Se é um problema, de repente, do meu país, tem outros países que podem ter a mesma característica. Tudo isso está relacionado quando a gente começa a pensar em eu vou fazer uma solução e eu vou fazer em inglês porque eu quero dominar o mundo. Será? Para quem que é essa solução? Quem que vai usar isso? Que problema que é esse que eu estou trabalhando? E muitas vezes não preciso nem de software para resolver algum problema. De repente o teu trabalho é de simplesmente formar uma comunidade e simplesmente isso pode ser o processo dela. Enfim, né? Quando a gente parte para o processo da entrega, eu já tenho estabelecido qual é o problema que eu estou tentando resolver e a partir disso eu começo a encontrar que soluções eu tenho. Pode ser código, pode ser alguma ferramenta de criar sites online, pode ser um blog no WordPress, pode ser uma infinidade de possibilidades que eu tenho para resolver isso daí. Vão ter ferramentas que vão ajudar vocês a fazer programação sem precisar saber código, simplesmente arrastar e soltar coisas e começar a desenvolver. Vão ter ferramentas que vão exigir de vocês um grau de técnica e profissionalismo que talvez a rampa ou o tempo que vocês tenham disponíveis para poder se dedicar para isso possa não ser interessante. De repente eu vou deixar isso para um outro momento. Se realmente eu quiser levar a sério o desenvolvimento de software e tudo mais, de repente algo para me preocupar, senão eu vou abstrair isso daqui e vou resolver o meu problema. E a gente passa a ter sempre no trabalho de desenvolver software esses movimentos, descoberta, entrega. Eu estou descobrindo como fazer, descobri o que eu quero fazer, eu vou lá e eu vou fazer. Com isso, a gente tenta quebrar um pouco de um paradigma que um bom tempo acontecia nesse mercado nosso de desenvolvimento de software, que era eu planejo durante um longo tempo aquilo que eu quero fazer, porque eu não posso errar, e depois que eu planejei tudo e eu tenho 100% das respostas, eu começo a fazer. A gente começou a fazer, o mundo já mudou. Já tem 10 novos concorrentes, já aquelas ideias que tu tinha não é mais problema no mercado que se tem. Então a gente tem que ser rápido para começar a testar as coisas. E o testar pode ser testar com uma entrevista aqui no recreio de vocês, pode ser com uma entrevista na rua, com os carros que estão ali parando para pegar alguém na fila dupla e tal. Não importa. Pode ser com uma pesquisa pela internet, pode ser abordando o elevador ali quando chegou alguém. Quer comprar um produto? Tá, posso ver pela internet. Tá, tem Facebook, tem Instagram, isso aqui, tá, tem. Então, tipo, a gente passou ali Keeper, né? Sei lá o que era dos chaveirinhos e tal. E aí, tentando fazer um processo de venda, né? E aí, vender tá relacionado com desenvolver software, né? Beleza? Vender, sim, tá relacionado com desenvolver software. Vender é uma atividade natural nossa. Todos nós somos capazes de vender, né? Quando vocês estão tentando vender para os pais de vocês a ida a algum lugar ou liberar algo, vocês estão se vendendo. Tentando que benefício vai ter ir até lá, o que vai ser de bom, eu praticar o esporte X ou Y, o que vai me ajudar, eu tenho um aparelho tal, vai me ajudar a fazer tal coisa, eu tenho acesso a tal serviço. Tudo isso é um processo de venda.
E a gente começa a ver isso daí dentro desse processo todo de se tornar um profissional cada vez mais completo, né? O que vocês estão fazendo aqui é formando uma comunidade, uma espécie de uma rede de apoio que vocês têm. Essas dúvidas que vão surgir que vocês têm aqui, vocês têm uma galera aqui que vocês têm para quem buscar, né, respostas e buscar discussões a respeito dessa história, né? E isso é o que vocês vão encontrar também no mercado. Qualquer tipo de ferramenta que vocês buscarem ou soluções que vocês buscarem no mercado, vocês provavelmente vão encontrar uma comunidade que existe para tratar especificamente daquele tipo de assunto. E se não existe, existe uma oportunidade aberta para vocês criarem essa comunidade e se fazer, né? Então, essa iniciativa de vocês tem quanto tempo agora, professor? É o segundo encontro. Segundo encontro, né? Quanto tempo vai durar essa iniciativa de vocês? Entendeu? Então, assim, por exemplo, vocês vão se formar daqui quanto tempo? Um ano? Daqui 2 anos, né? Então, tipo, durante os próximos 2 anos, vocês talvez estejam aqui ainda engajados participando desse tipo de iniciativa. Mas pode ser que quando vocês saiam daqui, quem que vai continuar? Será que vai ter alguém continuando? Então, num trabalho de formação de comunidade, a gente sempre tem que estar buscando quem vai vir junto, quem que eu estou formando. E esse processo de estar formando, a gente desenvolve outras habilidades, que é, por exemplo, como que eu me torno líder de alguma coisa. E é isso, né? E é o caminho aberto. Ou seja, eu vou construir um robô, vou construir um software, vou construir um app, vou construir um app que interage com o robô. Então tem N coisas aí que dá para vocês trabalharem. E realmente, o legal do desenvolver software é que não existe limite. Ele é maleável. Ele é uma folha em branco, eu vou lá e desenho o que eu quero, eu vou lá e projeto o que eu quero. E se não tiver, eu posso fazer. Então, o grande jogo que tem nesse processo do desenvolver software tem muito disso, assim. Então, a gente passa por processos de descoberta, de começar... E o processo de generativo tem muito a ver com isso, né? Quando eu começo a olhar mercado, quem é o meu mercado, para quem eu vou vender, que produto que tem, esse produto pode ter um fit, quem vai comprar, quando compra, por quanto compra, né? Quanto tempo dura esse produto? Como é que eu reponho? Vai ter como repor? Não, eu só quero vender para passar de ano. Então tem N preocupações com isso, né? Por exemplo, amanhã eu estou indo participar de um evento que chama Startup Weekend, que pode ser uma experiência legal até de vocês daqui a pouco realizarem um Startup Weekend Youth, Junior, sei lá como é que pode chamar o troço assim, que é uma competição de empreendedorismo, né, que trabalha, tipo, começa sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e durante essas 54 horas de trabalho, vamos dizer assim, a galera se reúne em grupos, estabelece produtos ou projetos que quer desenvolver, e durante esse período pode trabalhar tentando desenvolver aquela ideia, né? E no final do domingo tem uma apresentação para uma banca do que tu conseguiu desenvolver do produto. A grande maioria não chega em software, a grande maioria chega numa fanpage de Facebook, numa proposta de valor, numa ideia de como é que se monetiza o negócio e tal. Mas o processo é sempre o mesmo, seja eu criar uma padaria inovadora ou um novo software de mercado, entendeu? O processo é sempre o mesmo. Achar o mercado, quem compra, quando compra, onde compra, né? Que tipo de necessidade tem. Eu vou lançar para o iPhone, eu vou lançar para o Android, eu vou lançar para a web, né? Se eu vou produzir robô, onde é que eu vou produzir, que custo vai ter, por quanto que eu vendo, coisa parecida, né? Hardware é mais difícil do que software, tem que tomar muito mais cuidado, né? Tipo, imprimiu errado a placa, opa, ferrei. Não, mas agora já fez 1000. Né? Então, tem que ter um cuidado, né, bem mais complexo. Mas, enfim, tá no desafio da coisa, né? Eu tenho um conhecido meu de São Paulo, que até ano que vem, ele sempre vem para Porto Alegre no mês de setembro, final de outubro. A gente pode sincronizar para fazer uma vinda deles aqui. Né? O Vinícius Sanger, estou gravando aqui, ele já vai ficar sabendo. O Vinícius, ele trabalhou sempre com Arduino, era sempre a brincadeira dele. E ele agora desenvolve uma placa que mistura um monte de componentes e tal. E com essa placa ele entrega uma API de software para poder interagir com a placa. Então a placa conecta no Wi-Fi, você consegue saber temperatura, sensor de álcool, sensor de luz, tem LEDs, então ela acaba sendo uma placa educacional. Tem sempre aquela coisa, né? Dá para brincar com os Lego Mindstorms da vida, né? Que pode ser uma bem lúdica de se trabalhar. Os Arduinos são sempre bons porque são baratos, no sentido de que se fizer alguma nhaca, enfim, é pouca coisa. É pouca coisa que vai se perder.
Mas são projetos legais de se ter para ter essa abertura, né? De poder chamar os próprios Raspberry Pi também, outro tipo de plataforma que é mais leve, já vem mais prontinha para se desenvolver, enfim. Então tem muito caminho, né? É legal fazer essa mistura, é legal brincar com isso aí para saber que, tá, não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Então eu posso brincar desenvolvendo software para aquele tipo de retaguarda, enfim, usando aquele hardware e vamos em frente. Então, assim, resumindo do que eu estou conversando com vocês aqui, é importante nesse processo buscar questões relacionadas a isso, processo de descoberta. O que dá para estudar, o que está por trás disso, que pode ajudar bastante. Tem um negócio chamado de Design Thinking, vocês já ouviram falar nisso? Design Thinking, procurem isso na internet depois. O Design Thinking, segundo a definição dos caras lá que criaram, é uma forma de ação criativa. É uma série de práticas, e na verdade ela meio que roda num ciclo que funciona muito para essa parte de descoberta e depois para poder trabalhar na entrega de alguma solução, onde eu consigo entrar num processo de empatia, que é eu me colocar no lugar do outro, entender a posição do outro perante aquele problema que ele está vivendo, a partir disso começar a me conectar com aquilo ali e ver como é que a coisa vai acontecer. Com isso eu entro numa situação de definir o problema, que a gente estava conversando antes, né, no processo de descoberta, é entender qual é o problema que eu estou tentando resolver. Descobrir qual é o problema, eu passo a idear, começo a ser dinâmicas para criação de ideias ou brainstorms e tal, para poder chegar nesse processo. Depois da ideação, prototipação e aí teste, né? E eu fico nesse ciclo para poder validar se aquilo que eu testei na rua fez sentido ou não, aquilo que eu testei, enfim, rolou ou não rolou, volto para casa, faço outras mudanças, vou de novo e fica em cima dessa situação. E o legal é isso, é sair do mais básico em relação a o quão real eu estou sendo, até chegar em realmente a implementar algum tipo de software ou algum tipo de solução de hardware, enfim, né? Mas eu tenho essa clareza de começo com um protótipo de papel, testo com as pessoas na rua, boto um site, vejo se alguém se cadastra interessado no assunto, vejo se escrever sobre aquele assunto na internet gera engajamento das pessoas, né? Então a coisa começa a acontecer um pouco por esse caminho, assim, né? Então é um pouquinho do que eu queria trazer nessa primeira parte com vocês. Eu queria fazer uma rodada mais para... Vou desligar aqui, tchau para quem está vendo, valeu!